Convenhamos que previdência privada é um assunto que divide opiniões. Existem pessoas que odeiam, existem pessoas que têm planos de previdência, mas nem sabem o porquê, nem sabem quais são as vantagens e desvantagens. Dito isso, nesse vídeo eu separei os principais pontos que temos que ficar em atenção quando falamos de previdência privada, para que você consiga chegar na sua própria conclusão se faz ou não sentido você ter esse tipo de plano hoje. Para ficar mais visual, vocês sabem que eu sempre utilizo uma planilha para a gente ver as principais diferenças desses dois planos, o plano gerador de benefício livre e o vida gerador de benefício livre. São os dois principais planos de previdência que a gente tem hoje. E precisamos entender a diferença para saber qual faria mais sentido para nós. A principal diferença entre esses dois é em relação à declaração do imposto de renda. Se você é aquele investidor que tem muitas deduções para fazer no seu imposto, quando você for fazer a sua declaração, e você acaba fazendo a declaração completa, o PGBL seria o plano que faria mais sentido, porque você consegue fazer uma dedução de até 12% da sua renda bruta anual. Então, vamos supor que você ganha R$ 100.000 e você faça as suas deduções. Você vai conseguir abater até 12% de R$ 100.000, ou seja, R$ 12.000. Você precisaria aportar num plano de previdência PGBL até R$ 12.000 para você conseguir fazer o abatimento. E isso automaticamente diminui o quanto de imposto você terá que pagar. Imagina que você tenha R$ 100.000, ao invés de você pagar imposto em cima dos 100.000, você vai abater 12.000. Agora você vai pagar imposto em cima de 88. Então esse seria o principal benefício do PGBL, indicado para quem faz a declaração completa, quem faz dedução de saúde, de educação, tem várias deduções a se fazer. Agora, aquele contribuinte que faz a declaração simplificada, ou seja, ele não tem muitas deduções, ele acaba optando por esse tipo de declaração, não faria sentido ele ter um PGBL. Então, ele poderia acabar optando por um VGBL, e o VGBL ele não tem abatimento, tá? Até porque quando nós, contribuintes, fazemos uma declaração simplificada, nós já temos uma dedução padrão. A gente consegue olhar aqui que no modelo simplificado, a dedução do imposto é padrão, ou seja, o contribuinte tem direito a abater 20% dos rendimentos tributáveis, só que nós temos um teto de R$ 16.754. O que o contribuinte precisa fazer é pesar o quanto de dedução ele tem a fazer, ou seja, se ele é uma pessoa que tem bastante gasto para conseguir abater ou não. Por quê? Vamos supor aqui um contribuinte que tenha R$ 100.000 de renda bruta anual, mas ele tenha muitas deduções a se fazer, e aí ele escolhe o PGBL para conseguir abater mais 12% da sua renda. Aí sim faria sentido um PGBL. Agora, vamos supor um contribuinte que também tem uma renda bruta de R$ 100.000, só que ele basicamente não tem dedução nenhuma a se fazer. Não faria sentido ele optar num PGBL só para conseguir abater 12% e ir para a declaração completa. Por quê? Se ele tem uma renda bruta anual de R$ 100.000, ele vai ficar limitado ali ao teto de 16.754 na declaração simplificada. Só que quantos por cento 16.754 representa de R$ 100.000? Representa 16,7%. Então, se esse contribuinte ele não tem muita dedução a se fazer, faria sentido ele continuar na simplificada com um VGBL, porque muitos contribuintes podem até pensar, bom, se eu consigo abater até 12% da minha renda, é só eu fazer a declaração completa para conseguir abater. Mas dependendo da sua renda bruta anual, e se você não tem muita dedução, ainda assim faria sentido você ficar no VGBL. Você tem que ver quando que a porcentagem vai ficar mais atrativa. Se um contribuinte ele não tem muita dedução a se fazer, mas aí ele já tem uma renda bruta anual, por exemplo, de R$ 180.000, se a gente for dividir 16.754 por uma renda bruta anual de R$ 180.000, esse contribuinte ele vai estar conseguindo abater apenas 9%. Então, para ele, não faria sentido ficar na declaração simplificada com o VGBL. Faria sentido, mesmo que ele não tenha muitas deduções a se fazer, ir para uma declaração completa, fazer um PGBL e conseguir abater até 12%, porque se ele ficasse na simplificada, ele conseguiria abater apenas 9%. Então, veja, o contribuinte ele tem que fazer essa análise. Tenho muitas deduções a se fazer de natureza? Consigo abater mais ainda com o plano de previdência? PGBL.
Sou uma pessoa que não tenho muitas deduções a fazer, basicamente não tenho nenhuma, fico no modelo simplificado. A minha renda bruta anual é muito alta? Se a minha renda bruta anual for muito alta, faria sentido eu ter um PGBL para conseguir abater 12%. Se não, eu fico no modelo simplificado e abato os 20% até o limite de 16.754. Indo para a segunda diferença do PGBL e o VGBL. Bom, você faz toda a sua contribuição, você chega no final lá da sua previdência e vai fazer o resgate desse dinheiro. Quando você tem um TGBL, o imposto de renda ele vai incidir sobre o seu patrimônio. Ou seja, eu investi durante todo o período de acumulação, eu investi 500 mil reais. Hoje eu tenho 1 milhão de reais. O imposto ele vai incidir em cima dos seus 1 milhão de reais no PGBL. No VGBL, só vai incidir imposto em cima do seu lucro. Investi 500 mil reais, mas hoje eu tenho 1 milhão. Ou seja, quanto eu tive de rendimento? Eu tive 500 mil reais de rendimento. Num VGBL, você vai pagar o imposto apenas sobre esses 500 mil reais, que foi o seu rendimento. No PGBL, eles chamam isso de diferimento tributário. Por quê? Você está postergando o imposto que você tem para pagar. Como a gente acabou de ver, você consegue abater até 12%. Então, você está economizando de imposto hoje para lá no final da sua contribuição, quando você for resgatar, aí sim você paga imposto. Por quê? O dinheiro que você consegue economizar hoje, você consegue trabalhar melhor ele até o período que você for usufruir da renda da sua previdência. E isso é chamado de diferimento tributário, quando você adia o imposto que você tem para pagar. Ainda no PGBL, não faz sentido investir mais do que 12% da renda bruta anual. Por quê? Qual é o principal benefício do PGBL? Diferimento tributário, você postergar imposto. Agora, se você investe mais do que 12%, você já não está utilizando desse benefício. Você está basicamente pagando imposto hoje e pagando mais imposto no final. Então, se você tem um PGBL, se programe para não investir mais do que 12% da sua renda bruta anual, que é o principal benefício desse plano. E agora a gente vai para a principal vantagem de um plano de previdência, que na minha concepção, e isso aí varia de pessoa para pessoa, tá? Hoje, na minha concepção, um plano de previdência só faria sentido mesmo se a pessoa se preocupa muito com o planejamento sucessório. Por quê? Planos de previdência não entram em inventário, então os beneficiários conseguem relativamente ter fácil acesso ao dinheiro, caso você parta dessa para uma melhor, e assim eles conseguem arcar com todos os custos, custos de inventário, custos funerários. Isso é um principal ponto, assim, o benefício de uma previdência privada hoje é se essa pessoa ela se preocupa muito com o planejamento sucessório. Só que não entrar em inventário não significa não ter imposto, por isso que eu coloquei aqui, cuidado com o ITC-MT. Naturalmente, o VGBL acaba, na maioria das vezes, não tendo o ITC-MD, porque ele é considerado como um seguro. Só que o PGBL, em alguns casos, acaba tendo sim a cobrança do ITC-MD, e estamos também passando por uma reforma tributária que está discutindo a incidência do ITC-MD sobre os planos de previdência. E se dermos uma olhadinha, tivemos um deputado que enfatizou que a isenção de tributação será concedida aos investidores do VGBL que mantiverem o plano por mais de 5 anos, devido ao seu caráter previdenciário e securitário. Para o VGBL, no entanto, não haverá incidência dessa regra, uma vez que para essa modalidade de plano de previdência a cobrança ocorrerá independentemente do período. Então, atente-se a essa cobrança, porque estamos passando por uma reforma e isso está suscetível a ser alterado a qualquer momento. Vimos então as principais diferenças do PGBL para o VGBL. O contribuinte ele vai ter que analisar, primeiro, quanto de dedução ele tem a fazer, se ele realmente tem muitas deduções para fazer uma declaração completa. Se ele quisesse um plano de previdência, nesse ponto faria sentido ter um PGBL para abater até 12%, contanto que ele não invista mais do que 12%, senão não faria sentido. Agora, se o contribuinte na outra ponta não tem muita dedução a se fazer, VGBL para ficar na declaração simplificada. Agora, se a renda bruta anual desse contribuinte for muito elevada e ele não tenha muita dedução a se fazer,
ele precisa analisar se faria sentido continuar na simplificada e ficar com uma dedução máxima de 16.754, ou se ele iria conseguir uma dedução maior investindo até 12% da sua renda bruta num PGBL e automaticamente migrando para uma declaração completa. Veja que tem que ser uma análise para o contribuinte entender qual plano seria melhor. Só que temos também a tributação. Estamos falando apenas da escolha do plano. Existem dois tipos, a progressiva e a regressiva. E eu já adianto que temos uma nova lei onde o investidor ele pode escolher o regime da tributação na hora do resgate. Antes, o regime de tributação ele era escolhido na hora da contratação do plano de previdência. Então, você teria que escolher se seria uma tributação progressiva ou uma tributação regressiva. Hoje, lá no momento do resgate, você vai poder escolher qual vai ser. A progressiva é o seguinte: quanto maior o valor resgatado, maior o imposto. É aquela tabela que a gente está acostumado para a nossa renda bruta anual. Quanto mais a gente recebe, maior a nossa alíquota de imposto. Já a regressiva, parece aquela tabela regressiva de imposto na renda fixa. Quanto mais tempo a gente deixa, menos imposto a gente paga. As alíquotas são diferentes, mas é essa mesma ideia. A alíquota da tabela regressiva funciona dessa forma aqui, lembrando que muitas pessoas confundem o seguinte: bom, mais de 10 anos a alíquota é de 10%, mas é mais de 10 anos cada aporte. Se você tem um aporte que você fez há 5 anos atrás, nele a alíquota vai ser de 25%. Então, se cada aporte seu completou 10 anos, aí sim todo o imposto a ser pago, a alíquota será apenas de 10%. Muitas pessoas pensam o seguinte: bom, eu contribuí mais de 10 anos na Previdência, então a minha alíquota agora vai ser 10%. Não. Cada aporte seu tem que ter completado 10 anos para que a alíquota total seja de 10%. Já na tabela progressiva, temos essa base de cálculo aqui. Quanto maior o valor resgatado, maior a alíquota de imposto. Temos também alguns contribuintes, né, que resgatam todo o patrimônio ali da Previdência e tem outros que convertem esse patrimônio em renda. Nesse ponto, se o contribuinte ele opta por uma tabela progressiva, ele tem que se atentar a um seguinte ponto. Bom, você vai fazer o seu resgate. Vamos supor que o seu resgate foi menor do que 2.259. Você não vai ter alíquota nenhuma, contando que toda a sua renda tributável seja apenas o que você está recebendo da Previdência. Vamos supor que você receba R$ 2.000 da sua previdência privada, ou seja, a sua alíquota é zero, mas você também recebe renda tributável de outros lugares. E se você for somar 2.000 da sua previdência mais 1.000 que você recebe de uma outra fonte de renda sua tributável, você já vai pagar imposto, porque a sua renda agora está sendo de R$ 3.000 e não de R$ 2.000. Se o contribuinte ele se planeja para ter uma renda tributável vindo apenas da Previdência, aí sim a tabela progressiva pode ser interessante se esse contribuinte se planeje para receber até 2.259 na tabela de hoje, porque ele pagaria zero de imposto de renda. Mas lembrando, atente se você também vai ter outras rendas tributáveis, porque vai ser o somatório disso tudo que vai dizer se você vai ou não pagar imposto. Vamos agora para os principais pontos de atenção de um plano de previdência. Por trás de todo plano existe um fundo de investimento que é onde o seu dinheiro vai ficar investido. E precisamos nos atentar às taxas, porque isso faz muita diferença na nossa acumulação de patrimônio no longo prazo. Existe a taxa de carregamento, que incide sobre o valor que você aporta. Vamos supor que a taxa de carregamento é de 10%. Você aportou R$ 1.000, será 10% em cima de R$ 1.000, que foi o seu aporte. A taxa de administração, que incide sobre todo o patrimônio. Temos também a taxa de performance, quando o fundo de investimento tem uma performance melhor do que um índice que eles utilizam como referência. Vamos supor que o fundo utilize como referência o CDI. E aí, toda vez que o fundo tiver uma performance melhor do que o CDI, pode ser que ele cobre uma taxa de performance, um percentual dessa rentabilidade que ele teve a mais. Taxa de entrada e saída, na hora que você investe o seu dinheiro nesse plano ou na hora que você vai resgatar. Fique atento a todas essas taxas e a gente já vai falar aqui sobre o risco de crédito também.
Vamos olhar um exemplo bem simples aqui. Eu abri um plano de previdência que investe basicamente na Selic. Olha aqui, taxa de administração 0,3% ao ano, taxa de administração máxima. Isso também é muito importante. Por quê? Muitos fundos colocam que a taxa de administração é bem baixa, mas a taxa de administração máxima ela é bem mais alta. Por quê? Porque às vezes esse fundo de investimento investe em outros fundos e os fundos que esse fundo investe possuem taxa de administração e eles precisam embutir isso no cálculo. Caso o fundo de investimento ele faça investimentos em outros fundos, você vai ter uma taxa de administração um pouco maior. Então, atente-se também à taxa de administração máxima. Nesse caso, não há taxa de performance, não há taxa de saída, não há taxa de carregamento. Então, basicamente, nesse fundo, a gente tem apenas uma taxa de administração de 0,3% ao ano. Vamos entender o impacto de uma taxa de administração, porque muitas pessoas acham, 0,3% ao ano é pouco. Bom, mas existem muitos fundos de previdência, principalmente os mais antigos, que cobram taxas de 1, 2% ao ano. E olha o impacto que isso dá no longo prazo. Vamos supor aqui uma taxa de administração de 0,3%. Isso dá um impacto ao longo de 15 anos no patrimônio do investidor de 4,60%. Até aí, ok, uma taxa aceitável. Agora vamos para esses fundos de previdência antigos, que a taxa de administração é de 1%. Olha o impacto que isso dá ao longo de 15 anos, 16,10%. Agora uma taxa de 2% ao ano, um impacto de 34,59% no patrimônio. Isso é um impacto muito grande, então nunca ignore a taxa de administração do seu plano de previdência. Todas essas taxas aqui, hoje em dia, é meio inadmissível, digamos assim, o plano ter, porque a maioria hoje tem taxa de carregamento zero, taxa de entrada e saída zero. Então, se atente-se à menor taxa de administração possível e, se possível, não ter taxa de performance, porque isso também vai atrapalhar os seus resultados. E quando falamos de rentabilidade dos fundos de previdência, aí sim que temos que ter cuidado, porque existem diversos tipos de fundo. Fundos que investem diretamente em renda fixa, outros que investem somente em ações, grande parte do patrimônio do fundo, outros que são considerados fundos multimercado. Eles investem em ações, renda fixa, eles não têm uma estratégia ali onde ele só necessariamente precisa investir em renda fixa ou majoritariamente ele precisa investir em ações. Então, ele é um fundo que tem uma estratégia mais livre. E aí que entra o problema, porque nós não temos bons históricos com muitos fundos de previdência. O retorno de fundos de previdência de renda fixa e multimercados empata em 10 anos. O levantamento da Fintech 11, com 510 carteiras, mostra que apenas 11,6% delas conseguiram superar o desempenho do CDI desde 2012. Então, a gente está falando ali do seu dinheiro investido por mais de 10 anos, onde não consegue ter um desempenho minimamente que empate com o CDI. Só que hoje, os fundos de previdência vêm buscando evoluir, cobrar menores taxas de administração e está passando também a ter no mercado fundos de previdência passivos, ou seja, eles seguem algum índice. Não necessariamente, né, ele vai ter a mesma performance que esse índice. Eu dei uma olhada em vários fundos passivos de previdência e a maioria sempre rende abaixo do seu índice, só que esses fundos passivos acabam que entregam uma segurança, digamos assim, um pouco maior, porque um fundo multimercado, onde o gestor ele acaba fazendo movimentações, compra ação, vende ação, no próprio fundo de ação mesmo, uma gestão ativa pode acabar tendo uma performance ruim no longo prazo, que é o que a gente está vendo aqui, esses fundos de multimercado que acabam não tendo uma boa performance. Existem, por exemplo, fundos hoje que replicam o índice IMAB, um índice criado pela Ambima que mostra a rentabilidade dos títulos públicos federais conhecidos como Tesouro IPCA+. Então, ele mostra a rentabilidade desses títulos, onde temos uma rentabilidade maior do que a própria inflação, até porque o objetivo do Tesouro IPCA+, é o investidor manter o seu poder de compra sendo rentabilizado com a inflação, mas com uma taxa pré-fixada. Por exemplo, temos um fundo hoje aqui do BTG, que tem como objetivo aplicar os recursos em ativos financeiros com o objetivo de atingir a rentabilidade similar ao Tesouro IPCA+, com vencimento em 2045. Ou seja, é um fundo de previdência que vai repassar a inflação. Isso é muito importante para o investidor no longo prazo. Qual é a taxa de administração? 0,25% ao ano. Não tem taxa de gestão, não tem taxa de performance, não tem nenhuma taxa. A única taxa mesmo é de 0,25%, que fica acima da taxa do Tesouro Direto. Quando a gente investe diretamente no Tesouro IPCA,
Qual é a taxa de custódia? 0,2% ao ano, é uma taxa ligeiramente maior. Um outro fundo do BTG que replica o índice IMAB, que é o que a gente acabou de mencionar, o que conseguimos perceber? Que ele tem uma rentabilidade menor do que o próprio índice. Nos últimos 36 meses, a rentabilidade do fundo foi de 90% do IMAB. Isso é devido também à taxa de administração, isso acaba acontecendo, tá? Normalmente os fundos de previdência, eles sempre vão ficar com uma rentabilidade abaixo do seu índice. É o que pelo menos aparenta na maioria dos que eu abri realmente aqui os resultados. Por que o investidor, então, optaria em investir num fundo de previdência onde replica o índice IMAB, se ele pode investir diretamente, por exemplo, num ETF? Existem ETFs hoje que replicam o índice IMAB, ou até mesmo por que o investidor não colocaria o dinheiro dele diretamente num tesouro IPCA+. Por isso que muitas pessoas acabam se questionando, né? Faz ou não sentido eu ter uma previdência privada? E é justamente por isso que eu fiz essa tabela. A pessoa ela precisa olhar aqui e ver o que faz sentido para ela. Bom, eu sou uma pessoa que me importo ou não com o planejamento sucessório? Se a resposta for sim, um plano de previdência pode fazer sentido justamente porque não entra em inventário. Mas também temos o seguro de vida, que serve também para esses momentos. Então, talvez uma pessoa poderia até acabar optando num seguro de vida do que num plano de previdência. Mas o principal ponto hoje, se preocupa com o planejamento sucessório, pode sim acabar olhando para o plano de previdência. Você é uma pessoa que, de natureza, tem muitas deduções e faz a declaração completa, então o fato de você já ter muitas deduções, você conseguiria aumentar ainda mais a sua dedução, fazendo um PGBL e abatendo até 12% da sua renda bruta, talvez pudesse fazer sentido para você também. Agora, uma pessoa que não tem muitas deduções, não se importa com o planejamento sucessório, por que ela faria um plano de previdência? Ela poderia continuar na sua declaração simplificada, porque se o contribuinte ele não tem muita dedução, ele faz a declaração simplificada. Se a renda dele não é muito alta, ele já consegue a dedução padrão ali de até 16 mil reais quando ele faz a declaração simplificada. Não faria talvez sentido ele ter um plano de previdência, ele poderia chegar e investir diretamente nos ativos, investir diretamente no Tesouro IPCA, investir diretamente num ETF. Então, cada pessoa precisa olhar para a sua própria realidade. Ah, é um contribuinte que, por mais que faça a declaração simplificada, não tenha muita dedução, tem uma renda bruta anual muito alta, ele pode também acabar optando num PGBL. Por quê? Porque você tem um teto de 16.750, talvez a renda bruta desse contribuinte é tão elevada que, para ele, seria mais vantajoso ele conseguir um abatimento de 12%, porque os 16.750 seria menos do que 12% da sua renda bruta anual. E além disso, temos outros pontos importantes. Como a gente mencionou algumas vezes nesse vídeo, quando você chega no final da sua contribuição, você pode optar em resgatar todo o seu patrimônio ou converter em renda. E aí também tem muitos detalhes que você, contribuinte, precisa estar em mente se você vai querer converter o que você acumulou na sua previdência em renda. Existe a renda vitalícia, a renda com prazo certo, a renda vitalícia que vai se converter, né, para os seus beneficiários caso você faleça, porque tem um tipo de renda vitalícia que, caso você faleça, ela não é convertida para os seus beneficiários. Então, você precisa olhar esses pontos. E na hora de fazer essa conversão em renda, a seguradora vai mostrar alguns pontos para você. A taxa de juros dessa conversão, ou seja, bom, ela vai fazer os cálculos para você de quanto vai ser a sua renda, e daí ela fala, bom, a sua renda vai ser 3 mil reais por mês, e ela vai ser corrigida por IPCA mais 2%. Então, todo ano, o seu salário ele vai ser repassado à inflação, para você não perder o seu poder de compra, e você vai ter uma taxazinha ali de 2%. Se essa taxa for muito baixa, não faz o mínimo de sentido. Você consegue investir com taxas melhores num título público federal, cujo risco é bem pequeno. Outro ponto que você precisa analisar, a taxa de excedente financeiro. Quando você converte em renda o seu plano de previdência no final da sua contribuição, o que acontece? O seu patrimônio fica com a seguradora. E o fato do seu patrimônio ficar com a seguradora, ela vai investir esse dinheiro para ter resultados. Então, às vezes, ela tem um resultado de 10% e ela te passa 5%. E existe uma taxa de excedente financeiro que é combinada, ou seja, toda vez que a gente tiver uma boa performance, a gente vai te repassar um juros maior naquele período. Então, olhe também essa taxa de excedente financeiro, que muitas vezes é zerada. Então, caso ali a seguradora tenha uma boa rentabilidade com o teu patrimônio, ela vai te entregar aquilo que foi acordado, você não vai ter nenhum excedente.
E por último, também tem a tábua atuarial. Ela é muito útil quando você converte em renda vitalícia, porque a seguradora precisa ter um planejamento, né? Imagina que você viva acima da média ali, mais do que a maioria dos brasileiros. Ela faz um cálculo, ela utiliza uma tábua atuarial para ter a expectativa de vida do contribuinte, para que assim ela consiga ali fazer uma renda adequada. Antigamente, muitas tábuas atuariais eram fixas, ou seja, você fazia um plano de previdência há 10 anos atrás e quando você fosse fazer ali o uso da sua renda, dali 20, 25 anos, a expectativa de vida estava maior, mas a sua tábua atuarial estava há 20 anos atrás, então a expectativa de vida era menor. Você teve uma renda maior. Só que a maioria das vezes hoje é uma tábua variável, ela vai se atualizando. Então, por mais que você contrate hoje o seu plano de previdência, se você for usufruir daqui 20 anos, a expectativa de vida daqui 20 anos vai estar mais alta, ou seja, a sua renda vai estar menor. Quanto maior a expectativa de vida, menor a renda. Então veja se a tábua atuarial do seu plano de previdência vai ser fixo ou variável. A melhor das escolhas é que ela seja fixa. E aproveitando o gancho, caso você opte em converter em renda no final da sua contribuição do plano de previdência, temos aqui o risco de crédito do emissor. Quando você está no período de acumulação, aportando ainda na sua previdência, caso a gente tenha algum problema, essa instituição acabe falindo, não tem problema algum com o seu dinheiro, você vai ter a portabilidade da sua previdência. Agora, no período de usufruto, que o seu patrimônio ficou com a seguradora, caso essa instituição financeira quebre, você acaba perdendo seu dinheiro por causa do risco de crédito do emissor. Então, isso é muito importante na fase que você for converter em renda. Se você resgatar todo o seu dinheiro, tudo bem, mas se você converter em renda, você vai ter também agora o risco de crédito do emissor, caso ele não consiga honrar ali com a renda durante todo o período. E uma outra dúvida também muito comum: posso fazer a portabilidade de previdências? Eu tenho um PGBL, quero fazer uma portabilidade para um VGBL. Você não consegue fazer a portabilidade de planos diferentes. Então, PGBL, você só faz a portabilidade para outro PGBL ou um VGBL para outro VGBL, tá? Caso você tenha um PGBL e queira alterar para um VGBL, você vai ter que fazer o resgate para investir no VGBL. Esse é um outro ponto também interessante sobre a previdência. Você consegue fazer a portabilidade de investimentos, contanto que seja o mesmo plano, sem pagar imposto, né? Você não precisa fazer o resgate, pagar imposto para investir em outro plano. Se eles são da mesma categoria, você pode fazer uma portabilidade sem custos. E para finalizar, um outro ponto que eu acabei não mencionando quando olhamos aqui esse fundo do BTG, que investe ali e replica o índice IMAB, é olharmos também a responsabilidade desse fundo, se ele é ilimitado ou limitado. Aqui está a explicação para a gente. Num fundo cuja a responsabilidade é limitada, o cotista está limitado ao valor por ele detido. Em caso de prejuízos, o cotista não será obrigado a arcar com o valor além do que se comprometeu. Eu investi 10 mil reais nesse fundo. É isso que vai estar comprometido. Caso dê tudo errado com esse fundo, eu vou perder 10 mil reais. Agora, uma responsabilidade ilimitada. O cotista não se limita ao valor por ele detido, de modo que os cotistas podem ser chamados a cobrir eventual patrimônio líquido negativo na proporção de suas cotas. Nesse caso, a responsabilidade desse fundo é ilimitado. Busque olhar também para isso e acabar optando por fundos que tenham uma responsabilidade limitada. Como a gente acabou de ver, previdência privada é um assunto que engloba muitos pontos a serem analisados e muitas vezes acaba que não faz sentido para muitas pessoas. Mas você pode deixar aqui nos comentários se faz ou não sentido para você, qual é a sua experiência, se você tem alguma experiência até o momento com previdência privada, com certeza o seu comentário pode auxiliar muitas outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não deixe de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.